Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse podcast que diz que a boa ciência e a boa fé sempre andam e sempre andarão juntas. E estamos numa série sensacional, uma série de palestras, painéis e o debate do século, que ocorreu no 4º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, o 4º TDI Brasil, de 7 a 9 de julho, aqui em São Paulo, na melhor do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o Fé e Ciência esteve lá, com exclusividade, gravando essas palestras, esses painéis, esse debate do século para você. Então você não pode perder, acompanhe com a gente essa série sensacional. Mas, pessoal, antes das palestras, dos painéis e do debate do século, você terá aqui, em primeira mão, o hino oficial do design inteligente brasileiro. O Heleno Hauer preparou um hino sensacional, lançou no 4º Congresso da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, e nós temos esse hino aqui gravado exclusivamente para você. É um compêndio da teoria do design inteligente. Todos os fundamentos da teoria estão nesse hino sensacional. Então agora é com você, Heleno. Se um dia te contaram com certo ar de ciência, sem projeto a natureza não se fez com inteligência, que o nada do nada e pra nada fez o tudo que cabia todinho num grãozinho bem miúdo, que és o produto de uma grande explosão. Ninguém te quis aqui, tudo é só evolução. Espaço e matéria sob o tempo relativo é tudo que existe e o acaso te fez vivo. Agora te conto que este papo já deu. Crer no impossível, haja fé pra ser ateu. A vida raiou pronta e a química não mente. A clara assinatura de um designer inteligente. São molecas as moléculas que te fazem viver. Motores nanométricos construindo você. Uma vila industrial foi o que se descobriu quando a caixa preta de uma célula se abriu. Alta complexidade, pura sofisticação. Bilhares de bytes, toda a sua informação. Agora me conta como pôde evoluir. Se tirar uma peça, tudo deixa de existir. Desista dessa história de que peixe criou pé. Homem feito homem, nada a ver com chimpanzé. A seleção não pode melhorar a criatura, porque as mutações só estragam a escritura. Os problemas na vida com solução previdente. Claramente evidência de um designer inteligente. Veja nosso planetinha que em tudo é convergente. Ajuste muito fino para ser casa da gente. A boa ciência retorna de cara nova.
Sem ideologia, só nos dados se comprova. Moral, linguagem e nossos dons geniais, claro, não podem vir de burras forças naturais. Fomos planejados com intenção e amor, berram evidências de um bom planejador. Já não me creio filho de um acidente, eu canto a teoria do design inteligente. Eu canto a teoria do design inteligente. Agora todo mundo. Eu canto a teoria do design inteligente. E agora, pessoal, chegou o Ricardo Marques. Você estava esperando a palestra dele, não estava? Ele é sensacional, uma didática fenomenal, Ricardo Marques, e estará falando sobre a psicologia evolutiva dentro dessa série de palestras do 4º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, exclusivas para você aqui no Fé e Ciência. E o Ricardo Marques, ele estará falando sobre as implicações dessa psicologia evolutiva no que entendemos ser a mente, o comportamento humano. Será que a evolução explica melhor a mente, o comportamento humano? Ou será que essa explicação é dada de uma forma muito melhor pelo design inteligente? Então, Ricardo Marques, você está com a palavra aqui no Fé e Ciência. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou o Ricardo. Essas coisas que o pessoal leu aqui do currículo, elas não valem nada, não. O importante é que eu sou Ricardo, casado com Ana Carmen, pai do Daniel e da Rebeca. Sou crente no Senhor Jesus Cristo. Tá? E ao pessoal aí da organização, não se chateia porque eu falei Cristo não, tá bom? E a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho sobre um assunto que é bem polêmico. Aliás, todos os assuntos da TD são polêmicos, né? Então, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre psicologia evolucionista, as inconsistências e as implicações de uma interpretação naturalista, materialista da mente e do comportamento. Antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero só dar um pequeno aviso para vocês. Eu tenho sofrido nos últimos meses de uma paralisia de corda vocal, tá? E, felizmente, a minha voz está retornando. Vocês estão me ouvindo agora por causa disso, né? Mas há pouco tempo atrás eu estava sem voz. É possível que, durante a palestra, a minha voz falhe, eu me engasgue. Acho que não vai acontecer, mas se acontecer, vocês não se assustem. Eu vou só dar uma paradinha, tomo um pouco de água e a gente retoma. Tudo bem? Não se impressionem se isso acontecer, tá? Quando, lá em Fortaleza, eu sou de Fortaleza, lá nós temos um político muito famoso, e ele, tempo desse, ele se separou da primeira esposa, arranjou outra mulher, depois ele se separou dessa outra mulher, e aí esse político foi flagrado recentemente na Europa passeando de carro com uma terceira mulher. Quando a mídia falou com ele, algumas vezes, não foi só uma, sobre por que ele trocava tanto de mulher, a resposta dele foi muito interessante. Ele disse que a fidelidade não é algo natural do ser humano. A infidelidade faz parte da natureza humana ser infiel. O que é que esse tipo de alegação tem a ver com o nosso assunto aqui? Vamos descobrir, né? Então, quando se fala psicologia evolutiva, nós temos dois tipos, precisamos diferenciar para poder não causar confusão. Uma delas, que é inofensiva, é a psicologia evolutiva, que é uma área da psicologia que estuda os processos de mudança psicológica ao longo da vida de um indivíduo, de qualquer um de nós aqui. É chamado de psicologia evolutiva, não tem nada a ver com teoria da evolução, tá? Então, se você vir um livro Psicologia Evolutiva,
pode ser que seja dentro dessa linha aqui e que não tem a ver com teoria da evolução. A outra é mais conhecida como psicologia evolucionista ou evolucionária. Essa é uma teoria que interpreta a mente, as emoções e o comportamento humano como se fossem resultados, apenas resultados de adaptações da psique do ser humano, né, da psicologia e da biologia do ser humano, durante a suposta evolução das espécies. E produzida por seleção natural e sexual. Essa tem tudo a ver com teoria da evolução. E essa é a linha da psicologia evolutiva ou evolucionária ou evolucionista que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho aqui. Enfim, se você entende aquilo que a gente acabou de ler, a gente pode dizer que a psicologia evolucionista, para ela, né, a mente humana seria produto de características selecionadas e preservadas ao longo da história da suposta evolução do ser humano. Ou seja, a sua psique, o seu comportamento, as suas emoções, a sua maneira de pensar, de agir, tem tudo a ver com esse fenômeno aqui. O ser humano seria produto, como o Eberlin gosta de dizer, de uma ameba, né, que surgiu lá numa poça venenosa e formou o homem, e nesse homem aqui a psicologia humana está inserida, o comportamento humano e assim por diante. Quais são as implicações disso aí, né? Antes a gente precisa dizer que isso é fake, tá? Essa concepção da origem do comportamento humano, da mente humana, é totalmente fake. Qual é a proposta da psicologia evolucionista? Aí nós temos um texto dito por uma das autoridades que iniciou, né, uma das pioneiras da psicologia evolucionista. A citação está ali embaixo. Aliás, deixa eu fazer um alerta aqui para vocês. Quem quiser os slides, no final vai ter aí o meu contato. Você pode mandar um WhatsApp para mim, um e-mail, e eu mando os slides para você, tá bom? Para vocês não ficarem preocupados em tirar foto e tal. Legal? Bom, então aí vocês vão poder ter acesso a todas as citações, para não ter que ficar agora anotando quem foi que disse isso, quem foi que disse aquilo, tá? Então, a Leda Cosmides, que é uma das pioneiras, a gente vai falar dela mais lá na frente, da psicologia evolucionista, ela diz que a proposta da psicologia evolucionista é reunir, a partir das disciplinas humanas desarticuladas, estão desarticuladas, fragmentárias e mutuamente contraditórias, a psicologia evolucionista ela quer reunir todas essas disciplinas numa única estrutura de pesquisa logicamente integrada para as ciências psicológicas, sociais e comportamentais. Uma estrutura que não apenas incorpora as ciências evolutivas, ou seja, vai além da evolução. É uma base completa e igual, mas que sistematicamente elabore todas as revisões das crenças e práticas de pesquisa existentes que essa síntese requer. É um negócio bem ousado, né? Bem ousado. Quais são os pressupostos da psicologia evolucionista? Ela tenta se fundamentar em quê? Primeiro, que os humanos evoluíram durante o Pleistoceno, 2,5 milhões de anos a mais ou menos 11 mil anos atrás. O cérebro evoluiu junto com a história evolutiva das espécies, através de seleção natural e sexual, sofrendo adaptações para resolver problemas de sobrevivência. E isso inclui o cérebro humano. Os mecanismos desenvolvidos a partir dessas adaptações dão aos humanos modernos, né, claro, aspectos mentais do seu passado evolutivo. Ou seja, o cérebro do Pleistoceno molda os nossos comportamentos de hoje. São pressupostos da psicologia evolucionista. E os nossos comportamentos atuais podem ser explicados pelo que os nossos ancestrais fizeram. Por que hoje eu me comporto assim? A culpa não é sua, é do seu ancestral. Ele fez lá e ficou gravado em você, você reproduz hoje. Para a psicologia evolucionista, gente, o comportamento humano é moldado, na verdade, determinado, tá? Mais do que moldado, por processo de seleção natural e sexual. Os tipos de comportamento que favorecem a replicação do genoma são selecionados e transmitidos para os descendentes. O nosso comportamento, quer saibamos ou não disso, é impulsionado por essa força. Resumindo, o cérebro seria um computador projetado pela seleção natural para extrair informações do ambiente. Então,
precisava de uma interface para extrair informações do ambiente, a natureza fabricou o cérebro. O comportamento de cada indivíduo é gerado por este computador evoluído em resposta a informações que extrai do ambiente. E os programas cognitivos do cérebro humano são meras adaptações. Eles existem porque produziram comportamentos em nossos ancestrais que lhes permitiram sobreviver e reproduzir. E aí tem um breve histórico para a gente entender, né? A gente viu agora o conceito, vimos os pressupostos e vamos conhecer um pouquinho da história para depois a gente avaliar o impacto dessa psicologia na nossa sociedade. Claro que a psicologia evolucionista começou basicamente com Charles Darwin na origem das espécies. Tá? Tinha alguma coisa antes? Tinha, mas muito incipiente. Darwin foi o cara que primeiro falou de maneira muito clara a respeito disso. Aí Darwin falou na origem das espécies a respeito de psicologia? Pois é. A psicologia será baseada em um novo fundamento, o da aquisição necessária e gradual de cada poder e capacidade mental. Nasceu a psicologia evolucionista. E aí ele aperfeiçoou esse princípio que ele citou na origem das espécies nos outros dois livros dele, A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, e a expressão das emoções no homem e nos animais. Então, muito da psicologia moderna vem dessa origem. Tá? Darwin plantou essa semente aí. Mas é claro que ele nunca esteve só. Hoje, nós ouvimos falar de, ontem e hoje, né? Glauco falou, João Paulo falou de Herbert Spencer, que em 1855 escreveu os princípios da psicologia. E adivinha qual era a ênfase dessa psicologia sobre a qual ele estava escrevendo? Lá em 1855, pessoal. Então, quem foi esse cara? Vamos só relembrar, né? Um profundo admirador de Darwin, cunhou o termo sobrevivência do mais apto, foi ele que criou essa expressão. Ele propunha a natureza como fonte única da verdade, incluindo a verdade moral, tá? E é bem conhecido por sua doutrina do darwinismo social, segundo a qual os princípios da evolução se aplicam às sociedades humanas, classes sociais e indivíduos, tanto quanto às espécies biológicas que se desenvolvem ou se desenvolveram ao longo do tempo geológico. Além dele, nós tivemos William James, logo depois, em 1890, alguns anos depois, publicou um livro com o mesmo nome, Os Princípios da Psicologia. E o William James, ele considerava que os instintos que o ser humano tem, eles são produzidos por circuitos neurais especializados e comuns, né, a todos os membros de uma mesma espécie, tá? Que seriam produto da história evolutiva da espécie. Então, qualquer instinto que um ser humano possa manifestar, ele é resultado do acúmulo de uma programação neural ao longo da história da espécie. E a natureza humana seria o conjunto desses circuitos definindo nossos instintos e comportamentos. Então, observe aí a ideia, né, de que a natureza humana que nós entendemos de uma certa forma, ela não passa de um simples resultado de circuitos cerebrais que foram acumulados ao longo do tempo. Mas a origem do termo psicologia evolucionista não nasceu com esses autores. O termo psicologia evolucionista foi pela primeira vez usado por um zoólogo, esse senhor aí, o Michael Geisel, né? Num artigo que ele publicou em 1973 na revista Science. Esse é o artigo, Darwin e a psicologia evolucionista, ou evolucionária. Então, o termo foi cunhado aí e começou a ser usado nesse período. Ele também foi autor do livro O Triunfo do Método Darwinista. Que método é esse, hein, Eberlin? Que triunfou, método darwinista? Que método foi esse que triunfou? Até hoje eu estou procurando. Para quem não sabe, eu sou ateu de origem, né? Eu não fui educado no lar religioso e cresci ateu. Eu declarei meu ateísmo ainda na adolescência. Entrei na universidade como ateu e encontrei na minha área, né, a biologia, um forte embasamento para o ateísmo. E quando eu saí do ateísmo, eu me tornei evolucionista teísta, porque a evolução era algo tão provado,
tão científico, tão indiscutível, que eu não tenho como negar isso. Como é que eu vou negar tudo aquilo que eu estudei, aprendi e ensino? Não pode. Então, eu tenho que continuar sendo evolucionista. Qual é a saída? Evolucionismo teísta. E aí eu enveredei por essa área durante muitos anos ainda na minha vida. Né? Mas saí, viu, pessoal? Graças a Deus. Outro cara que contribuiu muito para a psicologia evolucionista foi o Edward Wilson, um biólogo que, em 1975, ou seja, 2 anos depois da publicação do artigo que nós vimos agora do Michael, né, ele publicou o seu livro Sociobiologia. Esse livro aí, e esse livro teve um impacto social muito grande, a mídia caiu em cima, evidentemente, e a Time está aí, uma reportagem de capa da Time, dizendo por que você faz aquilo que você faz. Né? A sociobiologia, a nova teoria do comportamento. Então, a psicologia evolucionista estava se consolidando aos poucos. O termo foi cunhado lá em 73, mas ele foi popularizado em 92 pelos pioneiros, considerados oficialmente os pioneiros da psicologia evolutiva, com esse livro aí, A Mente Adaptada, tá? Que é a Psicologia Evolucionária e a Geração da Cultura. Por esses 3 autores, Jerome Barkhow, John Tooby e Leda Kosmaitsky. Essa Leda foi aquela autora daquela frase que eu li para conceituar a psicologia evolucionista. Algumas publicações que rodam por aí, né? A psicologia evolucionista, pelas publicações, vocês já podem concluir, quem não é da área, né? Já pode concluir que ela já está se tornou praticamente um consenso no mundo da psicologia. Tá? Dificilmente você vai encontrar artigos, trabalhos, a mídia, palestras e tal, abordando a psicologia sem ter em consideração como base a psicologia evolucionista. Dificilmente você vai encontrar no meio da psicologia isso aí. A psicologia evolucionista ela é hoje tida como uma base quase incontestável pelos psicólogos. Tá? Então, esse Paulo Finuras é um dos autores mais conhecidos, Primatas Culturais, a Evolução da Natureza Humana, da Natureza das Causas, as outras razões, como a evolução dá sentido àquilo que fazemos. O Animal Moral, porque somos como somos, a nova ciência da psicologia evolucionista. A infidelidade está em nosso DNA? O que vocês acham disso, né? Acabamos de falar, logo no comecinho, de um político que falou que a infidelidade está no nosso DNA, a fidelidade não está. Então, tem revistas, publicações diversas sobre o tema, mais algumas publicações, Fundamentos de Psicologia Evolucionista, A Mente Seletiva, como a escolha sexual influenciou a evolução da natureza humana, Evolução do Cérebro sob a perspectiva evolucionista. Mais outras publicações, Psicologia Evolucionária, A Nova Ciência da Mente, Psicologia Evolucionária, Ciência da Natureza Humana. Esse livro já mostra uma linha, uma vertente da psicologia evolucionista britânica, né? Aquele livro que tem o gorila ali, do Robin Dunbar. E aqui uma psiquiatria evolucionária. Tá? Então já chegou no campo da psiquiatria. Um novo começo. Olha só o tipo de palestra que a psicologia evolucionista faz por aí. A evolução da generosidade humana. Então, a generosidade humana ela não é um atributo transcendente, por exemplo, ou que faz parte da nossa natureza por questões outras, como aquelas que a gente crê. A generosidade humana é simplesmente produto da evolução. É uma característica que a evolução selecionou porque traz algum ganho prático para a espécie. Não trouxe ganho, não era para ter. Então, qual é o ganho que a generosidade traz? A generosidade não tem nada a ver com sentimento, nem com espiritualidade, nada a ver com isso. Ela é um ganho evolutivo. Tá? E aí você tem dois pós-doutores, né, da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, do Centro de Psicologia Evolutiva, palestrando sobre isso. Psicologia moral, virtude e caráter são aspectos que têm sido trucidados pela psicologia evolucionista, a parte moral. Ali você vê a evolução dos relacionamentos amorosos sob a visão de um psicólogo evolucionista. É uma palestra, né, feita aqui no Brasil, onde tem perguntas bem interessantes. Homens e mulheres parecem ter evoluído para se infelicitar mutuamente. Mas por que somos tão dependentes de paixão e do amor? Né? E outras perguntas mais.
Há uma crença na psicologia evolucionista de que o cérebro ele evoluiu em etapas, começando com o cérebro reptiliano, que é um cérebro equivalente ao dos animais mais primitivos, que é só baseado em ação-reação. Não tem quase nada mais elaborado. Depois, o cérebro evoluiu para um estágio mais avançado, que surgiu o sistema límbico, para animais que já têm um comportamento um pouco mais elaborado. E para os mamíferos, principalmente para os primatas, você já tem o neocórtex com um comportamento ainda mais elaborado. Então, a gente vê aqui o neocórtex mais recente ligado às decisões racionais. Nos mamíferos, você tem o cérebro intermediário ligado ao emocional e o cérebro reptiliano mais primitivo a ações instintivas. Essa é a visão que a psicologia evolucionista tem de como o nosso cérebro se formou e, junto com o cérebro, a mente e o comportamento. Mas a gente precisa diferenciar dois conceitos que se confundem muito, o de influência biológica e o de origem evolutiva. É muito comum nas conversas acadêmicas se confundir essas coisas, inclusive nas matérias de revistas, de publicações, se confunde muito, até nas técnicas, tá? Os psicólogos evolucionistas, eles confundem influência biológica com origem evolutiva. O fato de você ter algo no organismo humano ou de qualquer outro ser que existe por influência biológica, ou seja, há um mecanismo biológico que explica, por exemplo, um comportamento, que explica, por exemplo, uma emoção, não significa que, porque há um mecanismo biológico envolvido, esse mecanismo tenha que ter origem evolutiva. Então, essa ligação ela é falsa, não precisa ter, né? Explicar biologicamente certos comportamentos não prova que tais comportamentos são produto de evolução, ou que sejam inatos, né? Você já nasce com ele. E mesmo aquilo que foi inato não tem que ser produto de evolução. Importante a gente refletir nisso aqui, ó. Entender que uma característica é vantajosa não significa que tal característica tenha surgido de forma aleatória e selecionada pela evolução. Isso não passa de uma extrapolação. A teoria da evolução ela é fundamentada em extrapolações, só isso. Ela pega algo que é observado e extrapola para aquilo que não pode ser observado nem demonstrado. Esse é o fundamento da teoria da evolução. Então, é uma extrapolação interpretativa, induzida por um paradigma escolhido para ler a realidade. Olha só. Por exemplo, já tínhamos comentado sobre isso. A infidelidade pode até ampliar as chances de um indivíduo macho espalhar os seus genes, mas isso não é evidência real de que a infelicidade tenha sido uma característica selecionada, ou a infidelidade, perdão, tenha sido uma característica selecionada pela natureza, porque supostamente ela seria uma vantagem evolutiva. Tá, e que se fosse uma vantagem evolutiva, ainda assim não é uma explicação comprovada, né? Demonstrada. Raciocinem comigo, ó. É fato que o ambiente influencia o cérebro. Vocês concordam com isso? O ambiente influencia o nosso cérebro, claro. Mas isso não quer dizer que os estímulos ambientais tenham fabricado as nossas funções cerebrais. Estão ligados no raciocínio? O 1 não significa que o 2 seja verdadeiro, né? Também é fato que os genes influenciam o comportamento e vice-versa. O comportamento também influencia os genes. Alguém tem dúvida disso? É fato, né? Porém, isso não quer dizer que os genes e ou os comportamentos resultem de influências adaptativas naturalmente selecionadas ao longo de milhões de anos. O mesmo erro lógico, pessoal, é cometido quando o fato de espécies diferentes compartilharem genes semelhantes é interpretado como evidência de relação evolutiva. E é só o que a gente vê no discurso da teoria da evolução, né? Ah, mas tem esses genes aqui que são semelhantes, então é porque tem a mesma origem. Por quê? Você pode não ter a mesma origem do ponto de vista de onde surgiu, quem criou, né? Como criou, mas não necessariamente a mesma origem do ponto de vista da ancestralidade. Mas a psicologia evolucionista ela é alvo de muita controvérsia. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês hoje aqui, e é importante porque mesmo leigo, que não é da área de psicologia, que não seja da área de ciência,
mas você vai se deparar com isso muitas vezes na sua vida. Pessoas vão lhe dizer, mas isso é porque evoluiu, por causa daquilo e tal. Você vai dizer o quê para essas pessoas? E como é que você vai pensar por si só de forma autônoma se não tiver essas informações? Então, cuidado com o que a mídia, né, com o que a academia diz para a gente. Muitas vezes não é aquilo que a ciência realmente comprova, tá? Mas a pessoa é levada a acreditar que é. Então, existem psicólogos evolucionistas, antropólogos evolucionistas, tá? Sociólogos evolucionistas, cientistas evolucionistas de todo tipo, filósofos evolucionistas, que rechaçam a psicologia evolucionista. E é bom a gente saber disso, porque se você um dia vai conversar com alguém sobre o assunto, e a pessoa diz, mas a psicologia evolucionista ela é consenso. Opa! Consenso entre quem? Porque nós temos fulano, que são contra os pressupostos da psicologia evolucionista. Aí a pessoa tem que ter uma resposta para isso. Então, que tipo de controvérsia a psicologia evolucionista se mete, pessoal? Ela reduz o ser humano a uma máquina biológica pré-determinada por instintos inconscientes, nega o caráter transcendente da mente e do espírito humano, relativiza a moral e a ética e estimula a permissividade, tenta justificar comportamentos historicamente tidos como negativos e busca naturalizar condutas antinaturais. Coisas que são antinaturais, pela psicologia evolucionista, são vistas como naturais, né? Mesmo assim, a aceitação da psicologia evolucionista no meio acadêmico e entre psicólogos e outros profissionais tem crescido muito nos últimos tempos. Embora seja apenas um modelo interpretativo, a psicologia evolucionista, assim como a própria teoria da evolução, é assumida como fato concreto e comprovado, como se na história da ciência consenso significasse verdade. Muitos caem nesse conto, tá? Então, teoria evolucionista e psicologia evolucionista, não esqueçam, são só narrativas, tá? Só narrativas, não caiam no conto. Vamos ver um pouquinho os evolucionistas que criticam a psicologia evolucionista. Filósofos da ciência, por exemplo, nós temos aí o David Buller, Mentes Adaptadas, nós temos o Brendan Wallace, nós temos o Robert Richardson. Todos esses livros são críticas à psicologia evolucionista, tá? Nenhum desses autores é criacionista ou TDIsta, todos eles são evolucionistas. Mas, mesmo como evolucionistas, eles criticam a psicologia evolucionista como sendo algo sem fundamento. Neurobiólogos e antropólogos biológicos e sociais evolucionistas, tá? Também criticam. Você tem aí o Stephen Rose, por exemplo, falando infelizmente, pobre Darwin, né? Jonathan Marks, Tim Ingold e Marshall Salins. A Marlene Zuk é evolucionista de carteirinha, mas ela escreveu um livro mostrando paleofantasia, porque o que a evolução realmente conta para nós a respeito de sexo, dieta e como nós vivemos. Ela destrói a psicologia evolucionista nesse livro. A Susan McKinnon, nesse livro que é já traduzido, né, de Genética Neoliberal, uma crítica antropológica da psicologia evolucionista. Olha o que é que ela diz. Ó. Aliás, não é o que ela diz, aqui é uma resenha, tá? Tirada desse link. O comportamento humano pode ser explicado pela genética? A psicologia evolucionista vem disseminando argumentos genéticos para explicar fenômenos de todo tipo. E neste livro, a antropóloga Susan McKinnon faz uma crítica demolidora da ficção criada por essa área de conhecimento, que se pretende científica. Longe de ser um relato da evolução e das relações sociais com validade histórica e transcultural, a psicologia evolucionista é um exemplo impressionante de uma ciência que transforma a genética evolutiva em um mito das origens humanas. Retomando uma série de estudos antropológicos, a autora oferece uma crítica sustentada e acessível dos mitos da natureza humana fabricados por psicólogos evolucionistas que ganharam espaço no discurso midiático. Forte, né? Aí você tem o Raymond Thales, neurocientista britânico, que escreveu aí Imitando a Humanidade, né? Autor de vários livros sobre neurociências e outros assuntos, membro do Colégio Real de Médicos, evolucionista, mais um crítico ferrenho da psicologia evolucionista. E ele criou um termo chamado darwinitas. Ele é darwinista, tá?
Ele é seguidor da teoria de Darwin. Mas ele criou um termo chamado darwinitas. Ele diz o seguinte: a redução da vida humana a uma mera sucessão de respostas programadas a estímulos externos e uma série de tropismos negligencia a complexidade da vida cotidiana e da singularidade das situações em que nos encontramos. Ser um bom darwinista, como ele diz que é, significa não sucumbir aos darwinitas. A boa ciência para quando sucumbimos a um cientificismo que se imagina capaz de explicar tudo. Darwinitas são potencialmente perigosos. E ele diz ainda, o acerto do darwinismo, que nós somos biológicos de nossas origens. O erro dos darwinitas, que somos definidos por nossas origens. A transição do darwinismo para darwinitas, quando se confunde as nossas raízes biológicas com as nossas folhas culturais. Então, observe que mesmo os darwinistas reconhecem que dentro da religião deles, porque eu considero o darwinismo uma religião, né? Entre os darwinistas, eles reconhecem que há aqueles que são de extrema, né? de posições extremistas. Algumas variantes dos darwinitas, a sociobiologia, o neurodarwinismo, a psicologia evolucionista, isso dito pelo Dr. Raymond. Quais são as consequências dos darwinitas? Que nós não somos particularmente especiais, a vida humana não tem mais significado do que a vida de um limo, o homem é apenas uma das muitas espécies, e obviamente que não vale a pena preservar. A autocontradição, nós não podemos considerar a ciência como uma fonte de verdade, porque agora nós sabemos, graças a Darwin, que a mente humana serve somente a processos evolucionários e não à verdade. Se ela pode mudar, então como é que você vai saber o que é verdade? E aí o P.Z. Myers, é um biólogo ateu e evolucionista da Universidade de Minnesota, ele diz, o primeiro problema que os psicólogos evolucionistas têm que confrontar é se uma característica que estão examinando é, de fato, uma adaptação funcional. Eles podem simplesmente presumir que seja como frequentemente o fazem, e então prosseguem, contentes no seu caminho, construindo hipóteses para explicar uma afirmação que eles ainda não estabeleceram como verdadeira. Espere, risque isso. Na verdade, a primeira coisa que eles têm que fazer é mostrar que a característica que estão examinando é um produto direto de uma variante genética para começo de conversa e que exibe algum padrão de hereditariedade, mas frequentemente eles pulam essa etapa também. Pesado, né? Bom, chegamos aqui em 30 minutos, mas como eu tenho 40, né? Então estamos indo para lá. Dr. Matteo Mameli, filósofo evolucionista. O conceito central da psicologia evolucionista de ambiente de adaptação é, ao mesmo tempo, um dos mais importantes e um dos mais polêmicos, visto que possuímos poucas evidências. Quando você ouvir alguém dizendo assim, não, as evidências são vastas, são abundantes, os evolucionistas não dizem isso. Os honestos, eles dizem, são poucas evidências, muito pouca coisa. Nem todos os comportamentos humanos atuais podem nos informar sobre os comportamentos dos seres humanos que viveram no Pleistoceno. Quais são as consequências éticas e morais da psicologia evolucionista? Não há problema em o ser humano comportar-se como um animal, pois ele é exatamente o que ele é. Consequência prática disso? Trata-se como natural e normal qualquer comportamento oposto a valores e princípios morais, pessoal. Cria-se regras sociais do nada. Alguns conceitos. A escolha de parceiros, mecanismos de seleção natural de vantagem meramente biológica. Então, a escolha de parceiro é só isso. Altruísmo, generosidade, amor de mãe e afins. São meras propagações químicas para garantir a sobrevivência da prole, do grupo ou da espécie, ou interesse em obter vantagens recíprocas, ou simples mecanismo de auto-engano. Fé. Para a psicologia evolucionista, fé é apenas uma vantagem evolutiva para compensar o mecanismo de desamparo, conferindo coesão e sensação de segurança à comunidade. Mentira. É uma estratégia de vantagem evolutiva. Vocês já viram gente defendendo a mentira? Tem artigos publicados, dizendo que a mentira é necessária porque ela é uma estratégia evolutiva de sobrevivência. Assassinato, pessoal, é válido? Às vezes, uma necessidade competitiva. Estupro. Ah, não, Ricardo, agora não, né? Espera aí, estupro não. Para a psicologia evolutiva, ela é um recurso natural do macho para espalhar os seus genes. Adultério, infidelidade e poligamia. Simples impulsos naturais para garantir maior sucesso na descendência. Abuso infantil. Ato instintivo justificado por dúvida paternal e ou para determinar relações de poder, a semelhança de certas condutas animais.
Incesto. Embora tenhamos um mecanismo natural para evitá-lo, hoje não mais se justificaria ter de evitar. Ou seja, incesto é para ser estimulado, por não representar mais a mesma ameaça à perpetuação da descendência. Aborto e infanticídio, uma escolha dos genitores e ou cuidadores da prole, considerando situações em que a criança represente fator limitante ou algum prejuízo. Abandono e eutanásia, processo natural que evita despender força e energia por quem não trará nenhuma vantagem ao indivíduo ou ao grupo, etc. Tem muito mais coisa, tá? Aí vocês notam o impacto moral que a psicologia evolucionista tem na sociedade. É gigantesco. Os críticos argumentam que muitas hipóteses levantadas para explicar a natureza adaptativa das características comportamentais humanas são histórias só assim. Ou seja, explicações adaptativas puras para a evolução de determinadas características que não se baseiam em nenhuma prova, além da sua própria lógica interna. Isso está dito pelo Dr. Henry Plotkin, no livro Pensamento Evolucionista em Psicologia, uma breve história. Aqui um livro, que eu não sei quantos conhecem, que foi publicado por 2 autores defendendo o estupro, como uma consequência de padrões evolucionários, né, e tem toda uma justificativa. A História Natural do Estupro, o nome do livro, do Randy Thornhill e o Craig Palmer. Aí, evidentemente, tem uma enxurrada de críticas, né, a respeito disso, mesmo de evolucionistas. Os evolucionistas são eles próprios confusos sobre a falácia naturalista e abusam dela para evitar discussões éticas legítimas. 3 autores evolucionistas dizendo isso. Eu ia falar sobre dissonância cognitiva, mas o Glauco já deu uma palhinha aqui, né? É só lembrando que tanto religiosos como evolucionistas praticam muito a dissonância cognitiva, que é a necessidade de continuar defendendo o indefensável por uma questão de não ter que gastar energia para poder assumir que estaria errado. Qual é a visão da TDI, gente, sobre a mente, o cérebro, o comportamento e coisas do tipo? A teoria do design inteligente, por ser despida dos preconceitos e paradigmas naturalistas e materialistas, que limitam a teoria da evolução, interpreta com base em fatos e evidências científicas que o cérebro, a mente e o comportamento humanos são produtos de um projeto inteligente original, intencional e incrivelmente maravilhoso. A TDI interpreta que as falhas percebíveis, porque nós temos falhas, não é? No nosso organismo, as falhas percebíveis em certas funcionalidades nessa área que nós estamos falando e em outras, não seriam erros no projeto original, mas sim efeitos negativos decorrentes de uma combinação de fatores internos e externos ocorridos após um distanciamento físico e espiritual do ser humano das condições perfeitas de manutenção do projeto original. Foi a criatura que se afastou do projetista. Aí o defeito veio. Antes do The End, uma pitada permissiva de espiritualidade em meio à nossa boa ciência. Alguns vão engolir em seco, porque não pode. Mas se o chefe dos chefes, que é o Marcus Eberlin, né, furou o bloqueio, eu posso furar também, certo? Por que tanta animosidade de evolucionistas contra interpretações alternativas à evolução naturalista? Por que eles não olham para a gente e só dizem, deixa esses caras para lá? Eles podem falar o que eles quiserem, nós temos a verdade, a evolução é a verdade. O que eles se estribucharem e espernearem aí não vai afetar a teoria da evolução, ela vai continuar sendo comprovada pela ciência, o consenso não vai se desfazer. Não deveria ser essa a conduta deles? Mas não, é uma animosidade terrível, até patológica. Nós vimos aqui alguns exemplos foram citados, né? De pessoas conspirando para poder prejudicar os TDIstas, os criacionistas e tal. Por que essa animosidade? O motivo é simples. O principal, tem outros motivos. É porque explicações científicas alternativas à teoria da evolução terminam apontando para uma cosmovisão cristã. Não tem saída. Que, por si, ameaça o status quo do establishment acadêmico e cientificista. Sir Arthur Kay, autor de Evolução e Ética,
ele disse o quê? Existem alguns evolucionistas honestos. Ele disse: o ensinamento cristão está em oposição direta à lei da evolução. A ética cristã não se harmoniza com a natureza humana e ela é secretamente antagônica ao esquema de evolução e ética da natureza. O cara assume, ele está declarando o motivo. Não dá para a gente conviver evolução e ética cristã e ensinamento cristão, porque eles se chocam frontalmente. E aí ele completa, né? A evolução, olha aí a honestidade desse evolucionista. Tem outros como ele. A evolução não é provada e é improvável. Gente, não é um TDIsta dizendo. É um evolucionista. A evolução não é provada e é improvável. Acreditamos. Olha o verbo. É uma crença. Acreditamos nela porque é a única alternativa à criação que é impensável. Lá no Ceará, quando a gente se impressiona com uma coisa, a gente diz: eita. Digam comigo: eita. Olha aí. Psicologia evolucionista não passa de pseudociência e das piores, mas isso é segredo, tá? Se a turma da TDI descobrir. Pessoal, passei 53 segundos do meu tempo, mas eu vou passar mais 1 minuto para dizer para vocês o seguinte. Essa é minha filha, Rebeca. Eu tenho 2 filhos, o Daniel já é casado e tal, a Rebeca tem 21 anos. Aí foi há poucos anos atrás, a Rebeca sofre de uma síndrome rara, que causa uma série de sintomas no corpo, e dentre os muitos sintomas ela perdeu o movimento das pernas e a sensibilidade, ficou sem andar. Por 3 anos e meio. Foi uma coisa gradual, ela foi sofrendo aos poucos, até que, num dado momento, ela não sentia mais nada nos membros inferiores e não conseguia movimentar nada. E passou a andar de cadeira de rodas. Sofreu muito, muito, claro, mas foi quando a fé dela mais desenvolveu. Quando ela decidiu que ia se preparar para ser missionária, mesmo cadeirante, e que não precisava de pernas. Ela precisa da Bíblia. Isso é uma frase. Mas eu encerro com uma pergunta. A Rebeca, passando por tudo isso, ela dizia assim: pai, para de orar para eu voltar a andar. Porque se Deus quiser que eu continue assim, eu vou servir a Ele desse jeito. Mas, independente das nossas orações, Deus faz o que Ele quer. No dia 12 de fevereiro de 2022, num culto de jovens, a Rebeca se levantou da cadeira de rodas, começou a pular e a correr. Deus não tinha que fazer isso, mas Ele fez. Agora eu já estraguei a TDI toda, falando de Deus abertamente. Mas aqueles que estão aqui, aqueles que assistirem depois no vídeo, deem o desconto, tá? Aí eu faço essa pergunta aqui para aqueles que hoje são como eu era. Ateu, ou mesmo um religioso que não crê como deveria. Essa pergunta aqui, ó. Como os evolucionistas explicam os milagres? Perfeito. Olha, essa do Kelson Mota vai ficar inesquecível, viu? Tudo é um meteoro. O meteoro das lacunas. Qualquer pergunta tem que ser respondida com meteoro. Mas eu vou encerrar sem responder essa pergunta. Eu vou encerrar só deixando uma breve reflexão, principalmente para aqueles que não creem.
Eis os fatos evolucionistas. Eis as evidências. A cadeira está vazia. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. É a sua sala de entrevistas aqui no 4º Congresso Brasileiro de Design Inteligente, acontecendo aqui no Instituto Presbiteriano Mackenzie, você acompanhando tudo com a gente, como sempre, aqui pela nossa IPPTV, e a gente vai recebendo aqui os palestrantes, vai recebendo os participantes do evento desse ano em São Paulo, e a gente está com o Daniel Trindade, ele é engenheiro ambiental, é químico de materiais. Olha só, e ele já participou do evento ano passado, a gente se encontrou no Rio de Janeiro ano passado. Exatamente. Esse ano ele está participando novamente, trazendo um tema extremamente interessante, que tem... mexe, acho que mexe com a inteligência e mexe com a criatividade de todo mundo, porque acho que todo mundo, em algum momento da vida, já olhou para o céu e viu os pássaros voando, não é verdade? Exatamente. Não vamos nem falar dos pássaros cantando, mas vamos falar dos pássaros voando. Daniel, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui na nossa IPPTV. É sempre bom te receber para a gente conversar sobre esse assunto. O prazer é todo meu. E aí, pássaros? Como é que é isso? Então, vai ser um assunto muito interessante, né? Tem muita gente ansiosa que me questionou sobre esse tema da palestra desse ano. Uhum. E o que eu vou estar falando, né, para o pessoal é mostrando a necessidade de um designer no projeto dos pássaros. Ah, Daniel, mas como assim o projeto dos pássaros? Eu vou mostrar questões que somente os pássaros têm. Como, por exemplo, né, como o olho deles funcionam, como eles se orientam nas migrações. Né? Muita gente vira para mim e pergunta assim, Daniel, como funciona a migração? Como é que eles não se perdem? Né? Como é que eles sabem para onde tem que ir? E aí eu vou explicar um pouco disso, né? Como eles se orientam. Né? Sabemos hoje que as aves elas se orientam através até mesmo das estrelas. Elas conseguem sentir as massas de ar quente. São sensores magníficos, mas ainda mais do que isso, elas possuem uma proteína nos olhos que se orienta com o campo magnético da Terra. Isso é algo incrível, é como se, em outras palavras, é como se ela tivesse uma bússola integrada na cabeça dela e ela soubesse sozinha aonde que é norte e sul. Então são questões assim que você fala, é necessário um projetista, é necessário um designer, porque estruturas tão complexas como essas não tem como acontecer de uma maneira ao acaso, vamos dizer assim. Agora, quanto tempo de pesquisa? Como é que foi o desenvolvimento desse material que você vai apresentar? Olha, foi eu sempre assim, né, tive uma paixão muito grande por aviação. Uhum. Eu amava aviação e estudei minha vida inteira sobre isso desde criança, né? A gente tinha aquele sonho de ser astronauta e tudo mais. O meu sonho era ser piloto de avião, né? E até hoje eu mexo com isso também, né? Mexo com a área da aviação. E eu começava a olhar e achava a aviação extremamente complexa. E quando eu olhei para um pássaro um dia, eu estava refletindo, né? Eu estava ali meditando na palavra e comecei a observar, então, né, ali umas aves que estavam ali voando. E eu falei assim, gente, a complexidade do voo de um pássaro, eu tenho que estudar isso. E aí isso foi assim, você faz o quê? Porque eu já venho pesquisando, né, como um hobby, não é a minha área principal de estudo, né, eu estou na área hoje industrial, mas isso é algo que eu estudo constantemente, as áreas da ciência e da natureza, né. As aves em específico, eu já posso dizer que eu já tenho por volta de uns 6, 7 anos aí que eu venho estudando material só sobre elas, juntando, né, artigos, entendendo como as coisas funcionam. E aí eu fui compreendendo, então, um pouco de como, né, elas funcionam, o que leva a gente até mesmo a algo muito interessante, que eu não sei se você já ouviu falar, mas chama bioinspiração. Você já ouviu falar nesse termo? Não ouvi falar. Esse é um termo que a gente utiliza, né, para poder falar que invenções do homem que foram inspiradas pela natureza. Ou seja, nós vimos algo na natureza que era tremendo, e aí nós falamos, nós precisamos tentar fazer algo igual. É o caso dos pássaros. A gente viu questões magníficas nos pássaros que foram imprescindíveis para a aviação moderna. Então, toda a questão da mecânica da aviação, né, da aeronáutica, ela está envolvida numa inspiração que veio dos pássaros. Então, eles possuem ali nas suas asas, né,
os slats e os flaps que a gente chama, né? Que são aquelas asinhas que mexem atrás da asa e na frente da asa, né? A ponta da asa que é curvadinha também. Tudo isso vem de estudos que nós absorvemos sobre a mecânica de voo dos pássaros. A gente viu que eles possuem ali a movimentação nas penas e a gente foi imitando então e conhecendo como aquilo funcionava para a gente poder aplicar essas tecnologias na nossa aviação moderna. Então nós estamos copiando a natureza. E isso é incrível, porque a gente até fala, né, que se Deus quiser, ele pode processar a gente por plágio, né? Porque a gente está copiando... está plagiando claramente ali os pássaros. A gente está plagiando. A gente vê isso já desde do renascentismo, a gente pode dizer, quando a gente vai ver as primeiras experiências de tentativa de voo, e aqueles projetos de Da Vinci, por exemplo, já tem muita relação ali com o voo das aves, né? Exatamente. Os primeiros testes de voo, os primeiros... protótipos de voo, eles inclusive usavam asas móveis, né? Que eles batiam a asa assim para poder fazer um empuxo de voo, né? Fazer a força que vai empurrar eles para o voo, né? Então, a inspiração de tudo começar veio observando as aves. E eu te digo mais, até mesmo, por exemplo, os trem-bala, né? Ali que já está tão avançado lá no Japão mesmo, né? Até mesmo o bico do trem-bala foi inspirado em aves. Aí você fala, mas como assim? O trem-bala foi inspirado, né, em uma ave, né? E chama... Aves. Exatamente. Foi um observador de pássaros, um engenheiro que ao mesmo tempo o hobby dele era fotografar e observar pássaros. Ele viu que o martinho pescador furava a água e conseguia então, à medida que ele furava, ele não jogava um splash de água para cima, não fazia aquele tipo ele furava e saía. Era uma ave pescadora, chama martinho pescador. E aí ele viu então que toda aquela mecânica de furar água sem fazer aquele splash e tudo mais, ele conseguiu estudar aquilo a fundo. Era o bico daquele pássaro que era extremamente desenhado para conseguir fazer aquilo. E eles replicaram isso nos trem-bala e resolveram inúmeros problemas que eles estavam tendo referente ao trem-bala, inclusive alcançar melhores eficiências também de trabalho. Quer dizer, essa bioinspiração alcançando muito mais até do que a gente imagina. A gente pensa só que é só nos aviões, mas não, né? Até nos trens a gente tem essa bioinspiração. E aí todas essas questões de aerodinâmica, todas essas questões das características dos pássaros, como você já citou algumas pra gente aqui, tudo isso é muito mais facilmente explicado, obviamente, pela teoria do design inteligente. Exatamente. A gente vê projeto, a gente vê função, a gente vê que aquelas coisas elas têm um propósito, elas não estão ali simplesmente por estar. Né? Você vê, por exemplo, o pássaro, ele possui uma glândula nas costas. Eu acho que as pessoas que estiverem em casa, que tiverem, por exemplo, calopsitas, vão ver que muitas vezes elas bicam as costas, né? E depois elas começam a passar, então, pena por pena, o bico depois. Os pássaros, eles possuem uma glândula específica, que é uma glândula sebácea, que produz um óleo, e eles passam esse óleo, então, em todas as penas deles, que faz com que eles fiquem impermeáveis. A água, ela não gruda nas penas, a água, ela simplesmente passa. E aí ele consegue, então, fazer um pequeno voo, por exemplo, em um ambiente úmido. Os patos, por exemplo, conseguem boiar. Né? Ele consegue, isso a gente chama, nessa área da engenharia, a gente chama que reduz o arraste do pássaro. Né? Ou seja, quando você tem um contato do corpo no ar, o ar ele vai fazendo uma força no corpo. Então, você tem que fazer mais força no voo, né? Vai ter que gastar mais energia para conseguir alcançar maiores velocidades. Quando você passa esse óleo, você diminui essa força que o ar faz. Esse ar ele flui de uma maneira mais tranquila sobre aquele corpo, que seria o pássaro no caso. E ele precisa gastar menos energia para alcançar, por exemplo, maiores eficiências de voo. Daniel, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Sempre bom te reencontrar, né? Sempre bom a gente poder bater papo aqui. É um prazer. A gente vai conversando mais a respeito aqui na programação da IPP-TV. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast Fé e Ciência. Você gostou, não? Eu também gosto. Eu chego em casa e assisto todos. Então eu quero convidar você. Gostou desse podcast? Assista, compartilhe, chame seus amigos para assistir. Assista todos os podcasts que nós temos no nosso canal no YouTube.
Assista também os programas anteriores, Fé e Ciência. Venha conhecer ainda mais o design inteligente, venha conhecer ainda mais as evidências que corroboram a nossa fé. A fé num grande Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Venha estar pronto ainda mais a dar a razão da sua esperança, só aqui no Fé e Ciência. Assista todos e te espero para o próximo. Vem com a gente!